Olá, Alex Angelino aqui, escritor e roteirista. Se inscreva no canal e ative as notificações. Esse episódio é a continuidade do episódio anterior, que eu falo sobre personagens. Se você não assistiu, assiste agora e depois volte para cá. Então, qual é a função dos personagens secundários? Personagem aliado e falso aliado, ele tem um papel, por exemplo, o aliado tem um papel de facilitar a chegada da meta do protagonista. É uma pessoa que facilita a caminhada do protagonista em relação a atingir a meta. Então esse é o papel do aliado dentro da história. Ele é um personagem secundário, de menos importância, né? Mas que é fundamental. Então o papel dele é seguir a história sendo um agente que vai permitir que o protagonista atinja a meta. E do contrário, o falso aliado é aquele que se aproxima do protagonista como aliado, mas na verdade ele não é aliado, ele está ali para dificultar. Então ele está bem próximo do inimigo, no sentido da intenção. Então o falso aliado ele se associa ao protagonista e ao longo da história ele boicota o protagonista em suas ações em direção à meta. Então o papel dele é dificultar a caminhada do protagonista em relação ao objetivo. O oponente prático é aquele personagem que tem ligação direta com o inimigo, que vai dificultar a caminhada do protagonista em direção à meta. Você não pode confundir o oponente prático com o oponente dos personagens principais, são diferentes. O oponente dos personagens principais é aquele que dificulta a saída do protagonista do comportamento viciante. E neste caso aqui, o oponente prático é aquele que vai estar diretamente ligado com o inimigo, para que eles se juntem contra o protagonista rumo ao objetivo, à meta. E o falso oponente é o personagem que se passa como uma força inimiga e que acaba se arrependendo pelo comportamento positivo, pelas virtudes do protagonista, e ele acaba se aliando ao protagonista e ajudando ele a atingir a meta. O personagem comentador é aquele que não tem muita importância na história. Então, por isso, você não precisa colocá-lo como qualificação, por exemplo. Não precisa dar meta para ele e nem comportamento viciante. Assim como todos eles que fazem parte dos personagens secundários. Ele surge na história para fazer algum comentário, algum feito. Ele conta um desfecho de alguma história, algum evento sobre o protagonista. Você pode narrar em primeira ou terceira pessoa, e geralmente é quando o protagonista está ausente. Então ele tem esse papel, comentador. O personagem emblema é aquele que representa alguma autoridade dentro da história. Ele surge com esse papel de autoridade. Você pode definir como médico, como enfermeiro, um advogado e por aí vai, para que ele tenha um papel dentro da história. E também você não precisa definir para ele uma meta e nem um comportamento viciante. Esse é o personagem emblema, que ele surge na história como autoridade. Esses foram os personagens secundários que fazem parte da rede. Então vamos lá para o próximo episódio. Até mais.